Quando a dermatologista olhou para mim, eu vi nos olhos dela uma mistura de espanto e curiosidade. Ela tocou de leve no meu rosto, observou minha pele de perto e, sorrindo, disse: "Se eu não tivesse seus documentos aqui, jamais acreditaria que você tem 82 anos. Eu ri meio sem graça e respondi: "Pois é, doutora. Nem eu acredito às vezes." Mas o que ela não sabia é que por trás daquela pele lisa e viçosa havia uma história de descobertas, de lágrimas, de noites insones e de um pequeno truque noturno que transformou não apenas o meu rosto, mas a minha relação com o tempo. Durante boa parte da minha vida, eu temi o espelho. Cada nova ruga que aparecia parecia gritar: "O tempo está passando e você está ficando invisível." Quando eu tinha 50 anos, eu já sentia que o brilho da juventude havia se apagado. As pessoas olhavam através de mim, como se eu fosse uma sombra do que um dia fui. E isso doía. Doía mais do que qualquer dor física. Eu via mulheres mais novas, com a pele firme, o olhar confiante, e me perguntava: será que é assim que a vida funciona? Será que depois de certa idade a gente deixa de ser vista? As rugas começaram discretas, nos cantos dos olhos, como pequenas lembranças de risadas antigas, mas com o tempo elas se multiplicaram. A pele perdeu a elasticidade, o brilho sumiu, e a textura áspera começou a incomodar. Eu usava cremes caros, recomendados em revistas, comprava tudo o que prometia efeito lifting, mas nada mudava. No espelho, eu via apenas uma mulher cansada. E por dentro, eu me sentia assim também, cansada de lutar contra o tempo, cansada de me sentir apagada. Foi nessa fase que eu comecei a evitar fotos. Meus netos adoravam tirar selfies, e eu sempre inventava uma desculpa. "Ah, estou descabelada. Hoje não estou fotogênica." A verdade é que eu não suportava ver o quanto minha pele havia envelhecido. Eu me escondia como se envelhecer fosse uma culpa, mas o destino tem um jeito curioso de nos surpreender. Tudo começou numa noite simples, quando o sono teimava em não vir. Eu estava deitada, pensando na vida, quando lembrei de uma conversa antiga com minha avó. Ela dizia: "Filha, o segredo da juventude está na forma como você trata sua pele à noite. É à noite que o corpo se cura." Naquela época, eu era jovem demais para dar importância. Mas naquela noite, já com 78 anos, aquelas palavras voltaram com força. Decidi levantar. Fui até o espelho, encarei o meu reflexo e pensei: talvez ainda haja algo que eu possa fazer. E foi ali, sozinha, no silêncio da madrugada, que começou minha jornada de redescoberta. Eu comecei a pesquisar. Passei noites lendo artigos, vendo vídeos, ouvindo especialistas, e percebi algo curioso. A maioria dos cuidados modernos se esquece do essencial, o poder do ritmo natural do corpo. De manhã, o corpo se protege. À noite, ele se regenera. E é nesse momento que a pele está mais receptiva. Foi então que encontrei um relato antigo, de uma mulher japonesa que viveu até mais de 100 anos com uma pele incrivelmente jovem. Ela falava de um ritual simples, passado por gerações, que envolvia um toque de óleo natural, uma respiração profunda e um movimento suave com as mãos antes de dormir. Aquilo acendeu uma chama em mim. Eu pensei: e se eu adaptar isso à minha rotina? Não era um produto milagroso, não era um tratamento caro, era apenas um truque noturno, baseado em algo que sempre esteve ao nosso alcance: o toque e o tempo. Comecei com o que eu tinha em casa: um pouco de óleo de semente de uva e um pano morno. Lavei o rosto com cuidado, respirei fundo e, com as pontas dos dedos, comecei a fazer movimentos circulares, lentos, de dentro para fora, como se estivesse desenhando a vida de volta no meu rosto. Enquanto massageava, eu me concentrava em agradecer à minha pele por tudo que ela viveu, cada sol, cada lágrima, cada sorriso. Era como se eu estivesse me reconciliando comigo mesma. No início, não percebi grandes mudanças, mas depois de algumas semanas, algo começou a acontecer. A textura da pele ficou mais macia, o tom mais uniforme, e um brilho discreto começou a surgir. Eu me olhava no espelho e sentia algo diferente. Uma serenidade,
uma espécie de amor próprio que há muito tempo eu não sentia. Certa manhã, minha neta olhou para mim e disse: Vovó, sua pele está diferente. Tá parecendo que você dormiu 10 horas seguidas. Eu ri. Na verdade, eu ainda dormia pouco, mas dormia em paz. E isso fazia toda a diferença. O que eu não imaginava é que esse pequeno ritual noturno repetido com constância se tornaria meu elixir da juventude. Não havia mágica, havia presença. Não era sobre esconder a idade, mas sobre honrá-la com cuidado e ternura. Com o tempo, aperfeiçoei o ritual. Descobri a importância da temperatura da água, do tipo certo de óleo e até da respiração durante a massagem. E cada detalhe potencializava o efeito. A pele reagia, como se acordasse de um longo sono. E o mais bonito era que, junto com a pele, algo dentro de mim também despertava. A primeira vez que uma amiga me perguntou o que eu estava fazendo, eu hesitei em contar. Parecia bobo demais. Mas quando ela insistiu, eu revelei. É só um truque noturno que minha avó mencionava. Um carinho antes de dormir. Ela riu, mas alguns dias depois voltou me dizendo: Eu tentei. E acordei com a pele mais viva. Isso é incrível. Foi assim que percebi que o simples pode ser poderoso. A grande revelação veio quando uma dermatologista, curiosa com minha aparência, decidiu me examinar. Ela perguntou sobre minha rotina, esperando ouvir nomes de produtos sofisticados, clínicas, procedimentos. Mas quando eu contei sobre meu ritual, ela ficou em silêncio por um momento e então disse: Faz sentido. Durante o sono, o fluxo sanguíneo da pele aumenta, a regeneração celular é mais intensa. Esse toque suave estimula a microcirculação e ajuda a pele a absorver melhor os nutrientes. Você, sem querer, ativou o melhor da ciência com um gesto ancestral. Naquele instante, eu senti vontade de chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. O que minha avó havia me dito lá atrás estava sendo validado pela ciência moderna. Era como se as gerações se encontrassem dentro de mim. Desde então, esse truque se tornou meu ritual sagrado. Todas as noites, antes de dormir, eu acendo uma vela, respiro fundo e repito os movimentos. É um momento meu, de silêncio e conexão. E cada vez que o faço, sinto que o tempo desacelera. Hoje, aos 82 anos, minha pele tem a vitalidade de quando eu tinha 50. E não é exagero. Quando saio, as pessoas me param para perguntar o que uso. Algumas acham que é genética, outras pensam que é cirurgia. Eu apenas sorrio e digo: é amor, amor próprio e um truquezinho noturno. O mais interessante é que o efeito não é só estético, é emocional. Quando você começa a cuidar de si mesma com carinho, algo dentro se reorganiza. A autoestima floresce, o olhar muda, o corpo responde. E a pele, essa fronteira entre o mundo e o que somos, reflete isso com fidelidade. Aprendi que envelhecer não é perder a beleza, é revelar uma nova forma dela. E quando o cuidado vem do coração, o tempo se torna nosso aliado, não nosso inimigo. Há algo profundamente transformador em olhar no espelho e gostar do que vê, não por vaidade, mas por gratidão. E é isso que esse truque me ensinou: o poder de uma pausa, de um toque, de um gesto feito com amor antes de dormir. E acredite, o segredo não está no produto, mas na intenção. Porque quando o corpo sente que é amado, ele floresce. Com o tempo, percebi que aquele truque noturno era muito mais do que um cuidado com a pele. Era um cuidado com a alma. Cada noite em frente ao espelho se transformava em um ritual de reencontro comigo mesma, e a transformação ia além da aparência. Eu dormia mais tranquila, acordava com mais energia e, o mais curioso, comecei a me sentir mais viva do que nunca. Houve um dia, lembro bem, em que saí para caminhar e encontrei uma antiga colega de trabalho. Ela me olhou, arregalou os olhos e exclamou: Meu Deus, você está igualzinha a quando trabalhávamos juntas. O que você fez? Eu apenas sorri e respondi: Eu aprendi a dormir em paz. Ela riu, achando que era brincadeira, mas não havia mentira naquela frase. Era a mais pura verdade. A paz que vem do autocuidado é visível. A pele sente, o olhar brilha e o corpo inteiro responde. Foi quando comecei a entender
o que a dermatologista havia me dito. A regeneração da pele à noite depende não só do que aplicamos, mas do estado emocional em que estamos. Estresse, mágoas e tensão impedem o corpo de se recuperar. Então, cada toque suave antes de dormir se tornou um gesto de perdão, comigo mesma e com a vida. Eu não fazia ideia de quanto o corpo guarda as emoções. As rugas profundas nascem não só da idade, mas das expressões que repetimos sem perceber. Eu passei anos franzindo a testa, segurando dores e palavras. Mas quando comecei a relaxar conscientemente o rosto, percebi que, junto com as marcas, também se dissolviam ressentimentos antigos. Era como se a juventude voltasse não só para o rosto, mas para o coração. Foi nesse período que comecei a registrar tudo o que sentia. Um caderno na cabeceira se tornou meu companheiro. Todas as noites após o ritual, eu escrevia 3 coisas pelas quais era grata. Pequenas coisas: o cheiro do café pela manhã, o abraço do meu neto, o som da chuva na janela. Com o tempo, percebi que essa prática potencializava ainda mais o efeito do meu truque, como se o corpo inteiro, grato, dormisse em harmonia. E a ciência explica isso sim. Descobri que o estado emocional influencia diretamente a produção de colágeno e a oxigenação da pele. Quando estamos em paz, o corpo produz mais serotonina e isso se reflete na aparência. Minha avó, sem saber de biologia, já sabia de sabedoria. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo exato do ritual, e eu gosto de explicar nos mínimos detalhes, porque acredito que qualquer pessoa pode sentir essa transformação. O primeiro passo é simples: lavar o rosto com água morna, não quente. A água morna abre os poros sem agredir a pele. Depois, secar com uma toalha macia, sem esfregar. A pele madura é delicada e precisa ser tratada como uma pétala. O segundo passo é escolher um óleo natural que combine com o seu tipo de pele. Eu comecei com o de semente de uva, mas com o tempo também usei o de rosa mosqueta e o de jojoba. O importante é que seja puro, sem perfumes artificiais. Coloque apenas 2 ou 3 gotas na palma da mão. Aqueça o óleo entre os dedos e inspire o aroma. Esse momento de respiração é essencial. Ele avisa ao corpo: é hora de relaxar. Depois, com movimentos lentos, comece a espalhar o óleo do centro do rosto para fora, desenhando círculos suaves. A testa, as têmporas, o queixo, o pescoço. Sempre de forma delicada, como se estivesse cuidando de uma flor rara. A pele sente o toque. E quando o toque é feito com presença, ele desperta os músculos, ativa a circulação e libera tensões acumuladas. O terceiro passo é a parte que mais gosto: o toque nas pálpebras e na região ao redor dos olhos. É ali que o tempo costuma ser mais impiedoso. Então eu uso apenas as pontas dos anelares, os dedos mais suaves das mãos e faço pequenos círculos, não para apagar as rugas, mas para agradecer por cada uma delas. E, curiosamente, elas começaram a suavizar. Por fim, o quarto passo é o mais simples e o mais poderoso: sorrir. Sim, sorrir antes de dormir. Mesmo que o dia tenha sido difícil. Mesmo que o coração esteja apertado. O sorriso é um recado ao corpo de que está tudo bem, de que ele pode descansar. E noite após noite esse gesto muda o rosto. Lembro da primeira vez que acordei e percebi o quanto minha pele havia mudado. Era um domingo de manhã. A luz do sol entrava pela cortina e quando me olhei no espelho, a pele estava lisa, viçosa e o olhar parecia o de uma mulher 30 anos mais jovem. Eu fiquei parada, admirando aquele reflexo, e lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Não eram lágrimas de vaidade, mas de reencontro. Eu finalmente via no espelho a mulher que sempre existiu dentro de mim. Depois disso, comecei a compartilhar discretamente o método com algumas amigas. Formamos um pequeno grupo e todas as noites, antes de dormir, cada uma fazia o ritual em casa. Era bonito ver como a energia mudava. Uma delas, que sofria com insônia há anos, voltou a dormir bem. Outra, que vivia com a pele irritada, percebeu uma melhora incrível. O truque noturno não era apenas estético, era terapêutico.
A notícia se espalhou. Um dia, uma das minhas netas filmou um pedacinho do ritual e publicou nas redes sociais. No dia seguinte, havia centenas de comentários. Pessoas do mundo todo queriam saber mais. Como essa senhora mantém a pele tão jovem? Qual o segredo dessa tranquilidade? Eu nunca imaginei que algo tão simples pudesse tocar tanta gente. Foi então que percebi. O que as pessoas buscavam não era apenas juventude, mas esperança. Queriam acreditar que ainda era possível se sentir bem na própria pele, independentemente da idade. E era exatamente isso que o meu truque oferecia. Um lembrete de que o tempo pode ser gentil se aprendermos a ouvi-lo. Uma das mensagens mais bonitas que recebi foi de uma mulher de 67 anos. Ela escreveu: "Depois de ver seu vídeo, tentei o ritual por uma semana. Não apenas minha pele mudou, mas meu coração também. Eu voltei a me sentir bonita. Quando li aquilo, chorei, porque era isso. O verdadeiro milagre estava no sentimento, não no espelho. Com o tempo, fui ajustando pequenas coisas. Passei a fazer o ritual também nas mãos e no pescoço, regiões que revelam muito a idade. Descobri que, ao incluir essas partes, o resultado ficava ainda mais harmonioso. E percebi que o corpo agradece quando é cuidado como um todo. Comecei também a usar uma fronha de seda, como recomendava minha avó. Ela dizia que o algodão rouba a maciez da pele. Ria disso antes, mas hoje sei que estava certa. A seda reduz o atrito e preserva a hidratação durante a noite. Cada pequeno detalhe fazia diferença. O mais interessante foi notar como as pessoas ao meu redor começaram a mudar também. Minhas amigas, ao verem os resultados, se olharam com mais ternura. Começaram a se arrumar mais, a sorrir mais. Era como se cada uma de nós tivesse reencontrado uma parte esquecida da própria feminilidade. E foi aí que compreendi. A beleza verdadeira não é sobre parecer jovem, mas sobre se sentir viva. Quando você se sente viva, o corpo responde com luz e a pele brilha de dentro para fora. Hoje, esse truque noturno é o meu ritual sagrado. Quando termino, apago a luz e deito, sentindo o rosto ainda levemente quente do toque. É um calor bom, como um abraço. Fecho os olhos e penso: obrigada, vovó. Porque, no fundo, foi ela quem me ensinou tudo isso. Sem livros, sem produtos caros, apenas com amor e sabedoria. Hoje, quando acordo e me olho no espelho, já não procuro rugas nem linhas. Procuro o brilho nos olhos, o mesmo brilho que eu tinha aos 20 anos. E, surpreendentemente, ele ainda está lá. Só estava escondido atrás do cansaço, da pressa e das culpas que o tempo nos ensina a carregar. Aprendi que a pele é um espelho da alma. Quando dentro há paz, fora há beleza. A transformação que vivi foi muito além do que qualquer cosmético poderia oferecer. Minha pele rejuvenesceu, sim, e isso qualquer pessoa podia ver. Mas o que realmente mudou foi minha relação com o tempo. Antes, eu via cada aniversário como uma perda. Hoje, vejo como um ganho. Cada ano me trouxe mais consciência, mais serenidade, mais leveza. E tudo isso começou com aquele pequeno gesto: tocar o rosto com carinho antes de dormir. Aos poucos, o que era apenas um truque noturno se tornou uma filosofia de vida. Aprendi a aplicar o mesmo princípio em tudo. Tratar com gentileza o que antes eu tratava com pressa. Passei a comer devagar, saboreando cada alimento. A caminhar, observando o céu. A abraçar meus netos com calma, sentindo o perfume do cabelo deles. E quanto mais eu desacelerava, mais jovem eu me sentia. A ciência hoje confirma algo que os antigos já sabiam. O estresse envelhece mais do que o tempo. Quando o corpo vive em estado de tensão, ele produz hormônios que inflamam, ressecam e desgastam a pele. Mas quando você cria momentos de relaxamento profundo, o corpo libera substâncias que reparam, regeneram e fortalecem as células. Era exatamente isso que meu ritual fazia todas as noites. Ele ensinava meu corpo a descansar de verdade. Lembro da última consulta com minha dermatologista. Ela me examinou com atenção, fez anotações, tirou fotos e, sorrindo, disse: "Você é a prova viva de que o toque consciente é um antídoto contra o envelhecimento precoce."
Ela chegou a comentar que os músculos do meu rosto estavam mais firmes e que a textura da pele havia melhorado de forma natural. Se todos os meus pacientes fizessem isso, metade dos procedimentos seriam desnecessários, ela brincou. Mas o que me emocionou foi o que veio em seguida. Ela me perguntou se eu poderia compartilhar meu método com outras mulheres idosas da clínica, especialmente aquelas que estavam deprimidas ou inseguras com a idade. Aceitei na hora, e foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Na primeira roda de conversa, havia senhoras de 60, 70 até 90 anos. Algumas tinham a expressão apagada, outras o olhar triste. Eu comecei contando minha história, das rugas que me incomodavam, das noites mal dormidas, das lágrimas que caíam ao me sentir invisível. E então falei sobre o truque noturno, o toque, a respiração, o perdão. Fizemos o ritual juntas ali mesmo. Quando terminamos, o ambiente estava diferente. Havia silêncio, mas um silêncio bom, cheio de ternura. Uma delas, com os olhos marejados, me disse: "Fazia anos que eu não tocava meu próprio rosto com carinho." Aquela frase nunca saiu da minha cabeça. Percebi o quanto, ao longo da vida, deixamos de nos acolher. Cuidamos dos outros, dos filhos, dos maridos, da casa, mas esquecemos de cuidar da mulher que existe dentro de nós. E quando retomamos esse gesto, mesmo que simples, tudo volta a florescer. Depois desse encontro, começamos a nos reunir toda semana. E a transformação foi impressionante. As mulheres começaram a chegar com o semblante mais leve, com a pele mais luminosa e, principalmente, com o coração mais aberto. Era como se o toque noturno tivesse despertado não apenas a juventude da pele, mas a da alma. Foi então que percebi que meu truque não era apenas um segredo de beleza, era uma forma de espiritualidade. Um modo de honrar o corpo como o templo que ele é. Com o tempo, passei a incluir pequenas variações no ritual. Às vezes colocava uma música suave ao fundo, com sons de natureza. Outras vezes, fazia uma oração antes de começar, agradecendo pela vida e por mais um dia. O importante era manter a intenção, relaxar, perdoar e amar. Alguns meses depois, decidi registrar o processo em vídeo, com a ajuda da minha neta. Ela filmou tudo: o preparo da água morna, o aquecimento do óleo nas mãos, os movimentos circulares, o toque nos olhos e o sorriso final. Postamos nas redes sociais sem grandes pretensões. E, para nossa surpresa, o vídeo se espalhou. Milhares de pessoas começaram a reproduzir o ritual em casa. As mensagens que recebemos eram comoventes. Mulheres do mundo inteiro contavam suas experiências. Algumas diziam que voltaram a dormir bem, outras que se sentiram mais bonitas pela primeira vez em anos. Até homens começaram a adotar o ritual, relatando melhora na pele e na autoestima. Eu lia cada mensagem com lágrimas nos olhos. Era como se a sabedoria da minha avó, passada de geração em geração, estivesse finalmente cumprindo seu propósito: curar corações através do cuidado. E foi aí que eu percebi algo ainda mais profundo. A verdadeira juventude não mora na pele. Mora na emoção que carregamos ao cuidar de nós mesmos. Quando você faz algo com amor, o corpo responde com gratidão. E a pele, que é o maior órgão do corpo, expressa isso em cada célula. Hoje, quando alguém me pergunta como consegui manter a pele jovem aos 82 anos, eu sorrio e respondo: não foi um creme, foi um gesto. Porque o gesto muda tudo. E esse gesto pode ser o seu também. Talvez você esteja se sentindo cansada, olhando para o espelho e vendo mais o que perdeu do que o que ainda tem. Mas eu te garanto, ainda há beleza aí dentro, esperando para ser despertada. Basta que hoje à noite, antes de dormir, você acenda uma luz suave, respire fundo. Aqueça um pouco de óleo entre as mãos e toque seu rosto como quem reencontra uma amiga antiga. Faça isso com presença, sem pressa. E repita para si mesma: eu me aceito, eu me cuido, eu me amo. No começo pode parecer estranho, mas continue. No 10º dia você vai sentir a diferença. No 30º, vai se olhar no espelho e perceber algo novo: o brilho. E esse brilho não vem de fora, vem de dentro.
É o reflexo da paz que você cultiva toda noite ao se cuidar com carinho. E se em algum momento duvidar de si mesma, lembre-se de mim, uma mulher de 82 anos que aprendeu, tarde mas a tempo, que a juventude verdadeira começa quando a gente volta a se amar. Hoje minha pele é apenas o espelho da minha alma. E toda vez que a dermatologista me vê, ela ainda ri e diz: "Você continua desafiando o tempo." Eu apenas respondo: "Não, doutora, eu só aprendi a caminhar com ele. E é isso que eu desejo a você, que caminhe com o tempo, não contra ele. Que veja cada linha do rosto como um mapa da sua história e cada noite como uma chance de renascer. Agora é a sua vez. Experimente esse truque simples esta noite. Sinta o calor das mãos no rosto, o perfume do óleo, a leveza do toque. Deixe que o corpo e a alma conversem em silêncio. E amanhã, quando o sol nascer, olhe-se no espelho e perceba o quanto há de vida aí dentro. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Talvez alguém que você ama também precise se lembrar de que a beleza não tem idade. E se quiser continuar aprendendo comigo sobre os segredos simples que a vida me ensinou, inscreva-se aqui no canal. Toda semana trago uma nova lição que mistura sabedoria antiga com amor moderno, porque envelhecer, meu bem, é a mais bela arte de todas.